Olá você, tudo bem? Quando uma nuvem de gafanhotos passa por cima de uma plantação, dizimando-a, as plantas continuam lá. Tudo que o gafanhoto fez, ou melhor, que a nuvem de gafanhotos fez, foi se alimentar da biomassa de outros organismos, estabelecendo-se então uma relação ecológica de parasitismo. Quando uma vespa deposita seus ovos no corpo de um afídeo, esses ovos eclodem, liberam larvas que passam a se alimentar dos tecidos deste afídeo, provocando seu óbito. Estabelece-se então uma relação ecológica de parasitoidismo. Professor, qual a diferença então entre o parasitismo e a relação de parasitoidismo? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, relações ecológicas desarmônicas, especialmente para você. Vamos lá? Ok, vamos então iniciar a nossa aula sobre as relações ecológicas desarmônicas. São aquelas onde você tem um ou outro indivíduo prejudicado ou mesmo ambos os indivíduos prejudicados na relação. Muito bem, primeira coisa que a gente vai analisar são as relações desarmônicas, do tipo intraespecíficas. Se você ainda não assistiu a aula sobre as relações ecológicas, os conceitos iniciais, que definem o que é uma relação intraespecífica, harmônica, desarmônica, o que é uma cenobiose, uma aloiobiose, assista a aula sobre as relações ecológicas harmônicas, que já está disponível aí em nosso canal. Se inscreva, ative as notificações e sempre na descrição de todos os vídeos você encontra material de exercício gabaritado, comentado, para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Beleza? Sim ou não? E aí, relações desarmônicas intraespecíficas que ocorrem entre indivíduos de mesma espécie. Você tem aí o canibalismo. O que acontece na relação ecológica, professor, de canibalismo? O indivíduo devora outro de mesma espécie, ok, para se alimentar. É muito comum em algumas espécies em que a fêmea devora o macho após a cópula. Tá certo ou não? Como o que acontece com a viúva negra, ou mesmo um tipo de gafanhoto chamado de louva-a-Deus. Professor, por que a fêmea devora o macho, tá, no processo de acasalamento nestas espécies? Porque ele serve como primeiro nutriente, entendido ou não, que irá alimentar os ovos que ele fecundou. Mas, professor, qual a vantagem disso para ele, que vai morrer no processo de relação? Ele vai fornecer mais proteínas. Mais proteínas, mais ovos. Mais ovos, maior garantia de prevalência do seu patrimônio genético no meio ambiente. A única forma que eu tenho de me preservar no meio ambiente é o quê? É reprodução. E quanto mais prole eu fizer, eu estou prevalendo o meu material genético no meio ambiente. Se eu tiver 5 filhos, é uma coisa. Se eu tiver 150 filhos, é outra coisa. O meu potencial de perpetuação será muito maior. Entendido? Então é vantajoso tanto para ela como para ele. Para ela, porque ela obtém já uma grande quantidade de reserva proteica para alimentar seus ovos, e ele, porque vai fornecer esse material que irá promover a produção de uma maior quantidade de ovos. Belezinha? Existe caso de canibalismo, já foi registrado isso na história, onde acontece envolvendo indivíduos da espécie humana. Denomina-se de antropofagismo. Ok? Então, relação desarmônica intraespecífica, a primeira delas é o canibalismo. A segunda é a competição. Lembrando que a competição é uma relação negativa. Por quê? Ela é negativa para ambos os indivíduos envolvidos. Por quê? Porque você tem perda de ambos os lados.
A relação de competição é uma disputa por recursos de interesse comum. Ora, se todos querem e não tem para todo mundo, o que todo mundo faz? Competir. Vale salientar que a competição é uma relação que ocorre tanto entre indivíduos de mesma espécie, como entre indivíduos de espécies diferentes. Competição intraespecífica. Eu tenho animais competindo por parceiro de reprodução. A reprodução é um processo que acontece entre indivíduos de mesma espécie. Animais de diferentes espécies competindo pelo mesmo tipo de alimento, superposição de nichos ecológicos, competição interespecífica. E existe uma lei chamada Lei de Gauss, e você estuda isso lá em nicho ecológico, na parte de conceitos ecológicos. Assista ao vídeo no nosso canal, nessa mesma playlist. Tá certo ou não? Onde Gauss tem uma importante lei a nível de ecossistema, onde ele diz que duas espécies não podem conviver juntas se desempenharem o mesmo nicho ecológico, porque entrarão em processo de competição interespecífico tão acirrado, levando ao desfavorecimento da espécie que for mais prejudicada no processo. Então, competição tanto pode ser intra, como pode ser inter, beleza? As demais relações ecológicas, elas são desarmônicas do tipo interespecíficas. Então você tem o predatismo. O predatismo difere do canibalismo porque o indivíduo devora outro de diferente espécie. Todas as relações alimentares na natureza são relações de predatismo, onde você tem alguém que se comporta como presa e alguém que se comporta como predador. O predador sempre persegue a presa e consome a presa, mata a presa para se alimentar dela. Ok? Então, o predatismo, digamos, é um mal necessário porque está presente nas relações alimentares, cadeias alimentares, teias alimentares. Mas, apesar disso, o predatismo tem uma importância ecológica fundamental. Primeiro, o equilíbrio populacional. Uma população está em equilíbrio quando sofre flutuações. Se o número de presas aumenta, o número de predadores aumenta junto, porque aumentou a disponibilidade de alimento. Tá certo ou não? Aí, o aumento da população de predadores faz com que eles incidam ainda mais sobre as presas. Muitas presas fogem, muitas presas são comidas e as presas deixam de reproduzir quando o ambiente está muito estressado a nível de predadores. Porque a reprodução faz com que eles corram um risco, porque se distraem. E é excelente para o predador que pega 2 numa cajadada só. Aí, quando aumenta o número de predadores, diminui o número de presas. Aí falta disponibilidade de alimento para o predador, que também diminui. Alivia o estresse ambiental, as presas voltam a se reproduzir e aumentam. Aumenta a disponibilidade de alimento para o predador, que aumenta junto. Isso incide mais sobre as presas, fator de resistência do ambiente, as presas diminuem. E aí o tempo todo as presas ficam aumentando, predadores também, presa diminuindo, predadores também, fazendo com que as populações de ambos sofram flutuação, se mantenham em equilíbrio no ecossistema. Então o controle biológico das relações alimentares é estabelecido pela relação presa e predador, porque levam ao equilíbrio populacional de ambos. Entendido? A outra importância da relação do predatismo está com a seleção natural. Professor, por que, professor? É muito simples. Entendido ou não? Olha só, todos os dias pela manhã, bem cedo, levanta-se na África um leão. E o que ele faz? Ele começa a correr. Ele sabe que tem que correr mais rápido que a leoa. Aliás, mais rápido que a gazela. Caso contrário, ele não consegue alimento até o final do dia. Todos os dias pela manhã, bem cedo, na África, levanta-se uma gazela. E o que ela faz? Ela começa a correr. Ela sabe que tem que correr mais rápido que o leão. Caso contrário, vira comida até o final do dia. Na selva da vida, não importa se você é uma lebre ou um leão, uma gazela ou um leão. Ao acordar pela manhã, comece a correr, é a lei da sobrevivência. Pronto. Esse pequeno texto que eu disse para você, reflete muito bem o que é a relação predatismo.
A nível de seleção natural, somente as presas mais eficientes na arte de fugir conseguem sobreviver por mais tempo e somente os predadores mais ágeis na arte de caçar conseguem mais alimento e sobreviver por mais tempo. Sendo assim, ocorre um processo entre eles de coevolução. Eles evoluem juntos. Somente presas e predadores mais eficientes conseguem seus resultados e se manter no ambiente por mais tempo. E para a natureza, o indivíduo bem-sucedido é aquele que atinge a fase de reprodução e deixa descendentes. Quanto maior o número de descendentes, melhor. Entendido a relação da importância do predatismo? A outra relação ecológica é o parasitismo. No parasitismo, o indivíduo sobrevive às custas da biomassa de outro. Entendido ou não? Então o indivíduo sobrevive num outro indivíduo, nutrindo-se, alimentando-se, energizando-se da biomassa, da matéria viva de um outro indivíduo que lhe serve de hospedeiro. Entendido ou não? O parasita, né, é classificado da seguinte forma. Parasita é o ser bionter, o hospedeiro é o ser biosado. Você pode ter o ectoparasita, que é um parasita externo, como um carrapato, por exemplo, uma pulga, que não está no interior do organismo, mas está na sua superfície corpórea. Você pode ter também um endoparasita. O endoparasita, ele é interno. Ele é interno, mais especificamente intersticial. Ele está entre os tecidos do hospedeiro, como, por exemplo, um vírus, uma bactéria. Existe uma discussão sobre até que ponto os vermes intestinais são endoparasitas ou ectoparasitas. Muitos biólogos defendem que eles são ectoparasitas porque o tubo digestivo tem comunicação com o meio externo. Os vermes estão no lúmen, na cavidade intestinal, e não entre os tecidos do hospedeiro, que é o que é clássico num parasita do tipo endo. Uma bactéria, um vírus. Mas os vermes não. Estão numa cavidade corpórea que tem comunicação anterior com o meio externo, boca, comunicação posterior com o meio externo, ânus. Então, ele é um ectoparasita, entendido? Existe essa questão crucial aí. Microparasitas são invisíveis, não são visíveis a olho nu, bactérias, vírus, protozoários, tá? São responsáveis pelas infecções. O indivíduo está com a crise de amebíase, que é um protozoário unicelular microscópico, ele está com uma infecção intestinal. Os macroparasitas são visíveis a olho nu e são responsáveis pelas infestações. O indivíduo está com a crise de ascaridíase, muita lombriga a nível intestinal, ele está infestado. Está com a cabeça cheia de piolho, um cachorro cheio de pulgas, eles estão infestados, porque esses parasitas são parasitas do tipo macro. Infecções são provocadas por microparasitas, infestações por macroparasitas. No ciclo evolutivo também. Eu tenho o ciclo evolutivo monoxeno, onde o parasita se utiliza de um só hospedeiro, e heteroxeno se utilizando de 2 hospedeiros, e nesse caso, um dos hospedeiros é chamado de hospedeiro intermediário e o outro de hospedeiro definitivo. Geralmente, um hospedeiro intermediário, tá, você encontra a forma larvária do parasita, que estará nele reproduzindo de forma assexuada. No hospedeiro definitivo, geralmente você encontra a forma adulta dos parasitas, mas que reproduz nele de forma sexuada. Entendido? Beleza ou não? Então é esta aí a divisão quando o parasita é heteroxeno. Belezinha? Então, por exemplo, o Cistossoma mansoni, que provoca a barriga d'água, beleza ou não? Ele tem uma larvazinha que se desenvolve no caramujo, tá? Uma larva chamada miracídio, que se desenvolve para a cercária. As cercárias penetram na pele humana por penetração ativa, e quando chega no sistema porta, se evolui para vermes adultos, machos e fêmeas, que acasalam fazendo a reprodução sexuada. Então, nesse caso, o que você diz que a esquistossomose, o homem é o hospedeiro definitivo e o caramujo o hospedeiro intermediário. Beleza? Muito bem. As demais relações ecológicas, tá, intraespecíficas, é o amensalismo, tá certo? E o esclavagismo. Mas antes,
considerações especiais, que foi a abertura da nossa aula hoje sobre parasitismo. O parasitoide, ele leva o hospedeiro a óbito. A vespa, que deposita os ovos no afídio, as larvas levam ele ao óbito. O parasitoide, ele tem a intenção de matar. O parasita, não. Tá certo ou não? O parasita, ele não tem a intenção de matar. Como o caso dos gafanhotos, que praticam herbivoria. Eles são animais herbívoros e se nutrem da biomassa da vegetação, comendo as folhas, entendido? Depreciando, degradando essas plantas. As plantas continuam lá. Então ele está praticando um tipo de parasitismo. Ele não tem intenção de matar. O parasita não tem a intenção de matar, porque se ele mata o hospedeiro, ele morre junto. Mas às vezes, ok, na associação, o parasita é tão expoliativo que obrigatoriamente leva o hospedeiro a óbito. Mas não era a intenção dele. Então essa é a diferença clássica entre um parasitoide para um parasita. O parasita quer se alimentar do hospedeiro sem levá-lo a óbito. O parasitoide não. Ele mata realmente a atividade expoliativa dele, de consumo dos tecidos do parasita, do hospedeiro, leva ao óbito, então eu tenho um parasitoide. A outra relação é o amensalismo ou antibiose, uma espécie inibe o desenvolvimento de uma outra, entendido? Tá? E o esclavagismo ou sinfilia, uma espécie chamada de esclavagista, se utiliza do nicho de uma outra espécie. Antibióticos são extratos retirados de fungos, que impedem o desenvolvimento de bactérias. Esses fungos, o penicillium, em relação às bactérias, estabelece com ele uma relação amensal. Uma maré vermelha, que é a proliferação excessiva de algas de fitoplâncton no mar, libera toxinas na água que mata os peixes. É uma relação clássica de amensalismo. Eu estou tendo o quê? A inibição do desenvolvimento de uma outra espécie. Relação também chamada de antibiose. O esclavagismo ou sinfilia, o caso mais clássico disso é formigas e pulgões. As formigas não têm protozoários, não têm flora no intestino que faça a digestão da celulose, mas o pulgão tem. Ela aprisiona o pulgão no formigueiro, fornece a ele material à base de celulose, ele digere a celulose liberando glicose nas suas fezes. A formiga come a fezes do pulgão, come a fezes do cupim. Então, nesse caso, o que é que ela está fazendo? Ela está se utilizando da atividade de nicho ecológico que esse animal consegue fazer e que ela não consegue. Entendido? Então, também denominada de relação de sinfilia. Você que já assistiu um desenhozinho da Pixar chamada Vida de Inseto, a rainha lá no desenho sempre anda com um bichinho de estimação alisando a cabeça dele. Aquele bichinho é um pulgão de vegetal. Beleza? Mostrando a relação de esclavagismo que existe nessa relação que durante muito tempo foi discutida. É uma relação harmônica ou desarmônica? Porque as formigas cuidam bem do pulgão, até o defende do ataque de joaninhas. Joaninha é o principal predador dos pulgões. As formigas defendem, tá, esses pulgões, atacando as joaninhas, protegem os pulgões, tratam bem os pulgões, troca a fraldinha dos pulgões recém-nascidos, bota talquinho, pompom com protex, protege o neném. Então, por que a relação é desarmônica? Porque eles são privados da liberdade, e a liberdade é um fator ecológico importante. Eles são criados em cativeiro. Muito bem, vamos ver algumas relações ecológicas aqui, para a gente concluir esse nosso estudo das relações desarmônicas. Começamos aqui pelo louvo a Deus, a fêmea devorou aqui a cabeça do macho, no ato de canibalismo. Ele fornece os primeiros nutrientes que vão alimentar esses ovos. Entendido? Você sabe que insetos são excelentes fontes de proteínas, não é verdade? Aí ela come a cabeça dele aqui. O mais interessante é que ele sem cabeça, se ele estiver em posicionamento de cópula, ele continua copulando porque os músculos copulatórios, a sua contração, independe de impulso nervoso. Veja como a natureza é sábia. E aqui você tem a espécie humana num banquete antropofágico, antropofagismo. Olha só que é o canibalismo envolvendo a espécie humana. Outra relação ecológica importante, olha só, nós temos aqui a competição intraespecífica.
onde você tem animais de mesma espécie competindo por reprodução. A reprodução é um mecanismo que ocorre entre indivíduos de mesma espécie. Aqui você tem a disputa por recursos entre diferentes espécies aqui. Você tem esse animal aqui competindo com as aves pelo mesmo tipo de alimento. Nesse caso é uma competição interespecífica, ok? Outro exemplozinho, cobra se alimentando na relação de predatismo, tá aqui ela capturando a sua presa, um rato específico. E aqui você tem a Dionaea muscipula, entendido? Que é uma planta clássica, certo? Predatismo, ela preda, olha só, insetos para conseguir fonte de nitrogênio. Na verdade, a Dionaea é uma planta que tem uma adaptação importante. Tá? O nitrogênio, que é 78% da atmosfera, ele é utilizado no ciclo do nitrogênio, entendido ou não? O nitrogênio é utilizado pelos vegetais para fazer aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Esses compostos orgânicos eles são nitrogenados. Tem que ter nitrogênio para fazer. A Dionaea ela se desenvolve em ambientes pobres em nitrogênio, que não sobreviveria nenhum outro tipo de espécie de planta, porque ela consegue nitrogênio a partir da captura de insetos, decomposição e digestão dos mesmos. Aí ela consegue obter compostos nitrogenados que ela reprocessa para fazer seus próprios compostos nitrogenados. Você vê que isso aqui é uma folha especial, uma folha adaptada. Tá vendo esse vermelho aqui? Ela é vermelho realmente. Isso aqui secreta odores que tem cheiro de carne podre, o que atrai os insetos. Então ela preda esses insetos, digere através de enzimas ou simplesmente deixa-os se decompor e ela obtém então nitrogênio dessa maneira. Beleza? Aqui você tem a pulga, que é um ectoparasita, um parasita externo, ó, fixado aqui. Ele se fixa na parede do corpo de vertebrados para sugar o sangue. E aqui você tem a vespa depositando ovos em afídeos, caracterizando o parasitoidismo. Esses ovos eclodem, se alimentam dos tecidos do afídeo, provocando o óbito do animal. Aqui você tem o Penicillium notatus, relação de amensalismo. Entendido ou não? O Penicillium notatus é um fungo, tá certo? Um fungo que produz extratos que matam bactérias. Aqui você tem, por exemplo, o eucalipto, também representando uma relação amensal. Os eucaliptos são plantas muito grandes, tá vendo? E altamente competitivas por água. Ela libera substâncias químicas no solo onde elas estão cultivadas, onde estão plantadas, que impede o desenvolvimento de outras plantas de grande porte próximos a ela. Então, aonde tem eucalipto, só tem eucalipto. Percebeu? Exatamente por causa desse motivo, porque os eucaliptos são amensais, a maré vermelha também, tá? É um caso de amensalismo. Aqui você tem as formigas e os pulgões caracterizando o esclavagismo. Ó, aqui você está vendo uma gota de solução açucarada, captada exatamente do tubo digestivo, né? Da excreção dos pulgões. É disso que as formigas gostam de se alimentar. Então elas escravizam o pulgão para produzir essa solução para elas, ok? E aqui você tem um tipo de esclavagismo intraespecífico, muito forte na época da escravidão, entendido? Olha só, da escravidão. Beleza? Tá aqui o negro, ó, escravo, aquela coisa toda, o senhor aqui do coisa dos escravos, o capataz que tomava conta, né? Para os senhores da época da escravatura, ó, o pessoal de história saca muito bem isso aí. Beleza? Então essas foram as nossas considerações sobre relações harmônicas, aliás, desarmônicas, intra e intraespecíficas. Teremos uma outra aula sobre relações ecológicas envolvendo determinados grupos de relações, como mutualismo, como amensalismo, onde vamos analisar essas relações em mais detalhes na próxima aula. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, vá na descrição do vídeo, baixe o Bioese da aula para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos e nos encontramos na próxima aula. Tchau para você!